Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre temas, personalidades importantes que a gente costuma receber aqui nos nossos estúdios e conversar sobre esses assuntos que têm diretamente ligação com a nossa vida, mas também são orientações, são dicas, são informações pertinentes, importantes que a gente também traz nessa oportunidade a cada Diálogo Aberto, que você é o nosso principal convidado. Começando esse Diálogo Aberto, hoje nós vamos falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, o IHGP, uma instituição científica e cultural localizada em Belém para atuar a fim de preservar a memória do Pará e salvaguardar a riqueza imaterial do Estado. E para conhecer mais sobre esse Instituto Histórico e Geográfico do Pará, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do IHGP, a professora Anaísa Vergolino, que traz para nós informações importantes de tudo isso que ele representa para nós, desse verdadeiro tesouro que para nós realmente significa o IHGP, mais de 100 anos de história, 122 anos aí nessa caminhada, nesse trabalho de preservação, mas também de extrema importância histórica e cultural para o nosso Estado e para o Brasil também, porque não deixa de ser uma grande referência também nesse sentido. Lembrando que você sempre pode participar do Diálogo Aberto, trazendo suas sugestões, mandando mensagem, fazendo seu comentário. Você participa pelo 9982-3444. É o telefone, é o nosso telefone, então aqui, 98802-3444. Você liga, participa, você manda mensagem, você pode participar e construir conosco esse Diálogo Aberto, que toda semana é esse encontro marcado com você. E a professora, então, Anaísa Vergolino, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, ao nosso estúdio aqui da Fundação Nazaré, para conversar sobre esse tema tão importante que é o próprio IHGP. Muito obrigada. Professora, para começo de conversa, o IHGP ele surge dentro de um contexto histórico-cultural nos idos de 1900 ainda, maio de 1900. Ele surge como é que é a busca dele, o grande objetivo, a missão que é proposta, então, para o IHGP? A missão é que ele surge no governo do Paz de Carvalho, no contexto dos festejos dos 400 anos da independência, que naquela época, se falava do descobrimento do Brasil, que pensava que era 3 de maio. Então, ele vai ser fundado em 3 de maio de 1900. O governador Paz de Carvalho e o vice-governador, qual foi a proposta? A proposta era construir uma programação e que essa programação tivesse uma comissão que estudasse e produzisse conhecimento sobre aqui a região amazônica. Eu costumo dizer o seguinte, a Universidade Federal do Pará, que é o maior órgão e mais antigo de pesquisa que nós temos, ela está há 60 anos, como assim. E eu sempre pergunto, e onde era feito esse conhecimento? Essas pesquisas, todos esses aspectos históricos, geográficos, etnográficos na época. Então, o Gentil Bittencourt, que era o vice-governador, criou uma comissão geral e comissões específicas. E uma dessas comissões específicas se destinava a produzir conhecimento sobre a região amazônica. E assim foi feito. Quer dizer, então, criou-se essa comissão, que foi uma comissão bem sucedida. Por quê? Eles produziram, de início, logo 3 números da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Então, foram 50 e tantos intelectuais da época, de várias classes e segmentos da sociedade. Então, tinha cientistas, como, por exemplo, Guilde, tinha historiadores, como foi o próprio Domingo Antônio Raiol, Barão de Guajará, tinha a classe militar, tinha a classe da eclesiástica. Então, dos vários segmentos da sociedade, reuniram-se esses intelectuais, esses homens de projeção, e começaram e criaram o Instituto. Aí surge o Instituto. E a primeira produção do Instituto, como eu disse, foi a revista, os trabalhos que eles têm, que hoje são preciosos. Isso tem lá no acervo lá do Tem no acervo e já está digitalizado e já está de acesso no site do Instituto.
E professora, me diga uma coisa, nesse caso aí, quando então houve esse início de trabalho, a ideia era fazer não só uma organização, mas também a divulgação desse acervo, dessa construção histórica, desse momento, né, que se vivia também, logicamente, o que levou isso, né, o que levou a essas condições gerais. Né? E o Instituto surge, já nasceu nessa sede, lá no solar do Barão do Guajará? Não. Ele não tinha sede do início, então ele fica com muita... Algum momento funcionou, inclusive no que hoje é o Colégio Paz de Carvalho, né, que abrigou o Instituto em determinado momento. E assim, a primeira fase do Instituto, de 1900 até 1917, porque em 17, como toda instituição, ele tem um declínio. Certo. Aí ele é reinstalado, outro grupo de intelectuais, de políticos reinstalado. E ele começa tudo de novo. Ele não morreu, ele foi reinstalado, ressurgiu. Certo. E aí, nessa segunda fase, a partir dessa segunda fase, já na gestão, na época de Magalhães Barata, aquele período, o Instituto, então, recebe a sua sede, que é esta que ele está, o Solar Barão do Guajará. De que forma? Nesse período, o Barão do Guajará, Domingo Antônio Raiol, faleceu em 12 ou 13. E o filho, o herdeiro, vendeu para a prefeitura o prédio com tudo que tinha dentro, a biblioteca e tudo que estava dentro do solar. E esse prédio ficou, então, no patrimônio da prefeitura municipal. No governo do prefeito Alberto Anglar, ou seja, no contexto do governo do Barata, esse prédio foi, então, entregue para o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, em cartório, passou. Enquanto o Instituto existisse, o prédio seria do Instituto. Assim é até hoje. Certo. E por que isso? Porque o Instituto estava produzindo, era onde se conhecia a Amazônia, era a partir desses intelectuais que estavam lá. Era a grande referência, A grande referência de conhecimento dessa região, em todos os aspectos. Não só geográfico, como histórico, como de folclore, entendeu? Todas essas dimensões. E ele estava se tornando também, como o papel de museu, porque o museu é uma coisa muito nova. Então, hoje, por exemplo, dos grandes ganhos que vem desse período são os acervos, que o Instituto tem, um deles é o museológico. Então, o Instituto tem acervo da Polícia Militar, dos bombeiros, só para dar 2 exemplos, né? Certo. Que estão lá preservados. E outros, estou falando dessas 2 grandes instituições, só em termos de museu. Em termos de arquivo, tem o arquivo Palma Muniz, que recebe esse nome por conta do grande pesquisador e homem que foi o Palma Muniz. Então, lá tem uma preciosa documentação, por exemplo, das câmaras municipais, está tudo lá. Do Cemitério da Soledade, está tudo lá. Então, o Instituto preservou tudo isso. Então, tem esse acervo, que é o acervo documental. Tem um precioso acervo fotográfico. Então, fotos de muitos prédios de época que estão lá, né, preservados. E da biblioteca, porque a biblioteca do Barão de Guajará está lá, no Instituto. Continua no Instituto. Continua, está inclusive em exposição, agora uma parte, sendo ela uma biblioteca chamada museu. Ela não é assim de consulta a miúde de uma pessoa, de um pesquisador. Lá tem a biblioteca do museu, do Barão de Guajará, a biblioteca museu, e tem a biblioteca chamada José Veríssimo. Não que fosse do José Veríssimo intelectual, mas é um nome em homenagem. Essa biblioteca é uma biblioteca que essa se atualiza, porque ela recebe doação de muitos órgãos nacionais, internacionais, então ela cresce, além das obras dos sócios. Está tudo lá. Da produção dos próprios sócios. Né? Então o Instituto tem acervo também mobiliário, tem telas, tem tudo isso que ele preservou. Quer dizer, hoje o Instituto ele tem 2 polos de ação.
um polo de difusão do conhecimento, ele não produz mais, porque a pesquisa foi naquela época. Hoje você Sim. tem instituições de pesquisa, não faz sentido, não tem quadro de pesquisador do Instituto. Mas é um órgão de difusão desse conhecimento, das pesquisas do passado e das pesquisas do presente. E é o preservador da memória. A memória social, a memória documental, a memória do Estado, que acaba sendo, por projeção, a memória do país, Com a certeza. memória nacional. Professor, se alguém quiser visitar lá, por exemplo, eu tenho aquelas visitas que são programadas, são, digamos assim, geridas, orientadas pela própria Federal, por exemplo, ela faz isso também com os alunos, por exemplo, dos cursos de História, Turismo, né, que estão ligados a essa situação. Mas eu tenho uma escola, por exemplo, de ensino fundamental, ou de ensino fundamental e médio, uma escola particular, ou mesmo uma escola pública, e eu gostaria de levar os alunos lá. Como é que eu posso fazer para os alunos terem acesso a esse contato e o que necessariamente eles podem visitar e conhecer desse acervo? Isso é possível, sim, é possível. Isso que você falou faz parte de um convênio do Instituto, que ele trabalha muito com convênio. Nós não temos quadro técnico, não é? Certo. Não temos funcionários. Todo o nosso serviço lá trabalha voluntário. Então, nós trabalhamos para fazer aquela instituição centenária funcionar, tem que ser com convênio. Então, o grande convênio nesse setor é com a Universidade Federal do Pará. Então, nós temos existe um projeto de extensão no curso de turismo, que é da professora Vânia Nascimento, que chama Solar Barão de Guajará como centro de visitação turística. Que aí o visitante visita o prédio, conhece o prédio, e eventualmente a exposição que está no momento, que neste momento é a exposição do Bicentenário. Elas são itinerantes também, essas exposições? Elas podem ser itinerantes. E o prédio está lá. Agora, entra em contato pode ser com a própria secretaria. Esse telefone 3085-4801 é um contato e tem também também o Gmail, né, que a pessoa pode entrar em contato também. Que de lá essa da secretaria direciona para os coordenadores desse projeto. ihgpara@gmail.com. A pessoa entra então, em contato se você e solicita. quiser, aí ela vai então organizar, que isso nós que organizamos, o que vai ser gerenciado por esse programa de extensão, que planeja tudo, porque não pode ser muita gente, quer dizer, tem uma guia, tem guias, são alunos que fazem estágio e que são concluintes, que fazem estágio lá no Instituto. O Instituto serve de campo de estágio. E também, se for uma outra escola que queira também visitar, não tem problema nenhum. Também professores podem fazer programação. Por exemplo, eu passei lá, olhei o solar, sei que tem um instituto lá, eu queria visitar. Eu posso fazer assim ou sempre tem que ter um agendamento prévio? Sempre é bom ter um agendamento prévio, porque pode coincidir de muita gente. O próprio espaço também é preservado. Isso, o próprio espaço é preservado. Como também nós atendemos professores com suas turmas. Certo. Da própria universidade, de outros cursos, por exemplo, do curso de História. Professores que têm uma disciplina... Geografia também, né? Tem muita coisa ligada a essa questão. Né? Qualquer um. Nós temos, por exemplo, faz parte do nosso... Abre o nosso calendário cultural o roteiro geoturístico da professora Goretti. Certo. Agora, quando o roteiro chega lá conosco, evidente que não pode entrar todo mundo, então tem que ter um planejamento, a gente tem que planejar. Exatamente. Né? Tem obras raras lá, né, professora? Tem a tela lá do Teodoro Braga. Tem. Né? Fala também aqui sobre os mapas históricos e geográficos do Pará. Tem móveis imperiais do século XIX. Panfletos que retratam a agitação política na época de Antônio Lemos. Né? Então, são relíquias realmente extremamente importantes que estão lá e que contam um pouco dessa nossa história aqui, né? Não só de Belém, mas do Pará como um todo, e a própria questão política brasileira. E o que eu queria ressaltar é que na parte da documentação que consta do acervo Palma Muniz, né? Esse, eu diria que é o nosso carro-chefe, porque ele é o ano inteiro procurado, agendado, pesquisa. Mesmo durante a pandemia,
eu brinquei disso, o Instituto passou a falar a linguagem que isso era possível, né? Da época, a linguagem que não mais só presencial, mas as pessoas continuaram fazendo, se agendando e fazendo suas pesquisas. Então, pesquisadores vão lá em busca de dados, de fontes para seus trabalhos acadêmicos. Agora, essa consulta do acervo Palma Muniz não é colegial. Certo. É uma consulta, os consulentes já são avançados, né? Geralmente de pesquisa avançada, de dissertações, tese, que vão lá. Ou outros trabalhos, que querem saber, por exemplo, questões de terra, que documentação sobre terra para dar laudos, fazer esse laudo. Então, é muito específico. Por exemplo, não se confunde com uma biblioteca do Centur, que é de colegial, entendeu? Então, lá está resguardado. Esse é o valor do Instituto. O ano inteiro ele é procurado, que é o diretor de acervo lá, é o professor Décio Guzman, que organiza e gerencia. Tem alunos que são bolsistas e que fazem esse atendimento, tanto aqui quanto também de fora. Professor, então como é que o Instituto trabalha então nesse sentido de organizar suas ações? Tem ações culturais, tem também a questão administrativa, financeira, museológicas, tem a questão das mídias, que é uma necessidade hoje também de fazer essa divulgação pelos meios de comunicação, hoje que nós temos disponíveis, né? E é a linguagem também que a turma entende, né? Muitas das vezes. Então, como é que é distribuído essas funções e esses trabalhos lá no IHGP? Então, o Instituto é comandado da seguinte forma: você tem um presidente, um vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e aí vem os diretores. Então, você tem diretor administrativo e financeiro, diretoria de museu, diretoria de arquivo, diretoria de biblioteca e diretoria de publicação. Começando por essa, a diretoria de publicação se encarrega da produção da revista do Instituto, que desde que ele foi fundado, em 1900, ele tem a revista. Houve altos e baixos, mas é conhecida a grande referência do Instituto, essa revista. Essa revista, elas hoje têm ela é eletrônica. Hoje ela é eletrônica. Eletrônica. Hoje ela é eletrônica. De quando eu assumi, nós fizemos em 2011, uma avaliação, não havia como fazer impressa, né? Mas havia necessidade de ter a revista. Sim. Então, se avaliou que tinha que ser eletrônica. No site, professora, se a gente quiser ir lá consultar, por exemplo, tem essa disponibilidade da gente visualizar essas revistas? Tem. Todas estão digitalizadas já? Todas estão digitalizadas. Então, a revista eletrônica, que não é fechada só para os sócios do Instituto, é aberta, pode remeter, ela está muito bem pontuada, foi muito bem pontuada agora nessa última. A CAPES faz esse acompanhamento também com produção científica, né? Porque o Instituto é uma associação cultural científica, sempre foi, não é? Está longe do diletantismo, muito longe, né? Sempre foi, se procurou manter essa linha. Então essas diretorias, elas trabalham com a sua programação, não é? Cada um tem um diretor, né? E, no meu caso, como a presidente, a única forma de conseguir conduzir uma instituição dessa ordem, onde o trabalho é todo voluntário, onde as pessoas têm que conciliar suas atividades acadêmicas, tudo mais, e até pessoais e familiares, como eu costumo dizer. Eu até brinco, digo assim, nós conduzimos o Instituto nas brechas das nossas atividades, mas temos que achar. Então, foi assim, fazendo o que eu chamo de regime de colegiado. Né? Então, não sou eu que vou dizer o que a diretoria do arquivo vai fazer, ou a diretoria do museu vai planejar, ou como a diretoria da publicação ou do museu, por exemplo? Não sou eu. Eles fazem isso, depois levamos para a diretoria para tomar conhecimento, para discutir alguma coisa assim, e fazer uma sintonia. Certo. Entendeu? Foi essa a única forma, mas que funcionou, está funcionando. Essa estrutura está desde quando, professor? Né? Dividida nessas diretorias? Desde 2000, da gestão de 2011 e 2014. 2011 e 2014, né? Que é uma gestão assim. Há uma descentralização, inclusive, das decisões, né? Uma descentralização. Sentido, né? Cada um com a sua política de trabalho específica, né? Mas harmônica. Alguém brinca assim comigo,
dizendo que o presidente é um grande maestro de uma orquestra, e na verdade acaba sendo. São vários naipes, né? Então tem que achar esse tom da harmonia, né? Tom da harmonia, exatamente, tom da harmonia. Tem uma diversidade, mas ao mesmo tempo há uma busca de unidade, né, dentro do objetivo do próprio Instituto. E né? a diversidade é uma tônica do Instituto em todos os aspectos, inclusive ideológica. Inclusive, mas faz parte, né, dessa grande mistura que é o Brasil, né? E aqui no Pará, a gente costuma dizer que o Pará é um microcosmo. Aqui nós temos realidades extremamente diferenciadas, né? Mas que acabam convergindo em vários momentos, né? Agora, o Instituto, ele tem, evidentemente, um rosto, perfil, assim, historicamente falando. Certo. Ele eu costumo dizer que ele é uma transição do Império para a República. Certo. E eu acho que aqui que é uma riqueza que o Instituto tem. Porque nós temos muita coisa, eu costumo dizer, de colônia, a começar de prédios e de época. Certo. Mas o Barão do Guajará, que foi o fundador nosso e também até da academia, ele era esse homem da passagem do Império para a República. E nós temos procurado não esquecer isso e trabalhar na parte social, por exemplo. Professora, eu me lembro ainda, há algum tempo que eu visitei o Instituto, tinha uns quadros de Dom Pedro II, Dom Pedro I, pintados belíssimos. Ainda existe esse acervo? Existe. E está lá em exposição. Ah, que bom. Constantino Chaves da Mota. Constantino Chaves da Mota, isso. Linda, aquela que foi restaurado. Certo. Ele foi restaurado já a partir de 2000 foi restaurado com auxílio do governo, do dinheiro do governo norte-americano. Já foi dentro desse processo que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Já que tem muita coisa ainda para a gente poder conhecer um pouco mais de IHGP e realmente entender esse movimento, esse trabalho todo de preservação e de difusão da nossa cultura, da nossa história também, né? Como um elemento que a gente jamais pode abrir mão disso aí, né? Dada a importância para nós, da nossa própria identidade nesse perfil. E então, você que está nos acompanhando, a gente vai um rápido break e a gente retorna com muito mais coisas sobre o IHGP e, logicamente, já adiantando esse convite para que você vá conhecer, você é professor, você tem a sua escola, você também trabalha nessa linha de pesquisa e tantas outras oportunidades para conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa identidade, daquilo que nos faz sermos o que nós somos hoje. Então, vamos a um rápido break e a gente retorna já com a segunda parte do nosso Diálogo Aberto. Seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você e hoje trazendo um tema muito importante, que é falar um pouco do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, o IHGP, que há mais de 120 anos nos brinda com todo esse conjunto de obras de acervo, mas também de comunicação da nossa própria identidade histórico-cultural, não somente do Belém, mas Pará, Brasil, nos traz então para essa perspectiva, né, olhando para frente e vendo aquilo que a gente trouxe, aquilo que a gente está nessa comunicação intensa, né, dessa produção que o Pará possui e olhando também a nossa responsabilidade, né, como munícipes, mas também como paraenses, dentro dessa preservação, dessa difusão, né, de valorização desse grande tesouro que é o IHGP. E recebendo aqui a professora Anaíse Vergolini Silva, ela que ocupa a 12ª cadeira de IHGP, presidente então do Instituto, e que nos traz então essas informações tão importantes. Professora, quando a gente fala de Instituto Histórico e Geográfico do Pará, num primeiro momento pode vir para nós apenas a ideia de algumas obras de pintura, de registros, de fotografias, de imagens, né? Então nos traz uma ideia quase que, digamos assim, estática, de um passado que a gente vai e visita, né? Mas, na verdade, o IHGP ele também vem atualizando, vem trazendo e incorporando essas novas formas também de trazer essas memórias, né, e de conversar, de dialogar com as instituições e trazer vários tipos de expressão dessa manifestação cultural. Como é que está esse bate-papo com a cultura de uma forma geral
que o IHGP possui atualmente. Isso é muito importante, porque o IHGP preserva aquilo que foi se acumulando, né, desde sua fundação em 1900. Porém, estamos em 2000, estamos no século XX. Então, esse diálogo, ele mantém. Ele preserva o que ele recebeu, mas constrói coisas novas. Alguns exemplos. O apoio a projetos culturais. Como, por exemplo, na época, agora que estamos vivendo do Círio de Nazaré, da Festa de Nazaré, um projeto que nós apoiamos, que é da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, que é o Alto do Círio. Desde 2014 nós apoiamos, quer dizer, o solar serve para do que eles chamam, um dos momentos, uma das estações do cortejo do Alto, do Círio, que é um teatro, um teatro aberto, né? Então, nós temos esse diálogo com essa manifestação cultural, é um exemplo. Um outro exemplo que eu destacaria, que começou um pouco depois, mas nós começamos agora a participar efetivamente do projeto Circular, que é um projeto já bem difundido, que deu uma dinâmica e uma vida ali à Cidade Velha, aquela área histórica, e o Instituto já está podendo, no começo não podia, mas agora já está conseguindo participar. Então, nos dias, nós recebemos o calendário do projeto Circular, e nesses dias nós abrimos aos domingos, mesmo com a nossa dificuldade que não temos funcionários, mas conseguimos abrir aos domingos para a visitação do prédio e daquela exposição que estiver no momento. Esse prédio é tombado pelo IPHAN, né? E o prédio é tombado pelo IPHAN, nível nacional, e pela FUNBEL. E pela FUNBEL também. E pela FUNBEL, que ele é patrimônio, né? Bem, isso em termos de diálogo de visitação do público. Agora, tem outras atualizações, né, no Instituto que eu destacaria, que é o seguinte: o Instituto recebendo acervos. Continua recebendo? Professor? Continua recebendo e doações. Nós recebemos, por exemplo, doações de tela, pinturas belíssimas da família Pena de Carvalho, que os ancestrais deles fizeram parte da nobreza da terra. Então, as telas dos ancestrais deles foi doada para nós, está lá. Então, nós fazemos uma sessão de recebimento com registro no nosso acervo, com as pessoas da família presente doadores. Então, recebemos esses acervos, recebemos da família Pena de Carvalho essas telas que compõem a nobreza da terra, quer dizer, coisa do passado, mas recebemos a doação da família do engenheiro Aminta de Lemos, grande engenheiro, que foi engenheiro da Estrada de Ferro de Bragança, então está lá. Né? Recebemos recentemente o acervo de Margarida Estivazapa, que estava com um pesquisador que tem o livro, mas ele não é... Ele é um profissional liberal, mas que estava com esse material porque conheceu e foi muito amigo da filha da professora Margarida. Então, ele, por amizade, teve acesso a esse acervo e que ele acabou depositando lá. O que tem nesse acervo da Margarida Estivazapa, professora? Olha, tem documentos dela, documentos pessoais, fotografias, né, da vida dela, uma coisa belíssima. Foi uma tarde belíssima, muito concorrida, coisas de música, de teatro, tudo, né? E que está lá, nós recolhemos. Isso é muito recente. Esse. Como um outro que já é mais antigo, que foi do Líbero Luchardo. Esse já estava lá. Então, do Líbero Luchardo, que recentemente houve um evento no Teatro Líbero Luchardo, aqui, com o debate do livro e do filme Um Dia Qualquer. Sim. E os filhos estiveram aqui em Belém e foram ao Instituto para surpresa, saber que esse acervo do pai deles estava lá. Nossa, que coisa boa, né? Foi continua trazendo esse diálogo com a própria questão da cultura, que chega para nós também, às vezes, por meios inusitados como esse, né? E que
talvez isso, não sei, se perdesse ou estivesse em algum lugar ignorado e agora está lá preservado. Isso é bom, né, professor? Porque também estimula pessoas que, por acaso, tenham materiais que possam nos ajudar também a contar essa história, que é tão rica e tão ampla da nossa cidade, né? Do nosso estado como um todo. De diferentes momentos, quer dizer, quando você tem doações de tela, de acesso, essa é a nobreza da terra, é uma etapa da nossa história, da nossa sociedade, da memória da nossa sociedade. Isso quando é você tem o importante. do Amintas de Lemos, quer dizer, é um capítulo da estrada de ferro, todo o bairro. Que importância, né? Em termos de desenvolvimento, mas aí inclusive, uma referência que nós temos até hoje, né? Como uma grande referência e tantas coisas estão ligadas a esse período da nossa história. O nome de intelectuais importantíssimos, que dão nome a teatro, Margarida Esquivazapa e Líbero Luchardo, e esse material está lá, chegou para nós. Quer dizer, então isso é uma atualização, quer dizer, o que isso significa? Que o Instituto é reconhecido como um lugar legítimo para recolher E precisa, né, professora, ser valorizado, inclusive, né, pelos profissionais que atuam em linhas, né, diretamente ligadas como antropologia, né, turismo, história, geografia, mas também com outros profissionais de outras áreas também que contribuem para esse processo, por exemplo, profissional de música que traz e resgata também esses períodos de construção e de expressão cultural, né. Belém sempre teve uma riqueza muito grande nesse sentido, até pelo tempo, né, que passou por tantas questões importantes ao longo da nossa história. E que eu acho assim interessante porque o Instituto é gerenciado o quê? Por um segmento da sociedade civil, que somos nós os intelectuais, são 70 intelectuais socioefetivos, agora tem as outras classes, né, dos então, eméritos. Só focando nisso aí, professor, né? Hoje em dia são 70 sócios efetivos. Esses sócios, eles são eleitos, eles se inscrevem, eles são indicados. Como é que é o processo de seleção para essas 70 cadeiras, então, que são ocupadas? Esse pessoal também já tem, os primeiros que ocuparam essas cadeiras, já está na segunda, terceira, alguns casos dessas cadeiras, ao longo desses 100 e poucos anos que ocupam. Então, há uma preocupação também em valorizar, digamos assim, aquele que ocupou originalmente. Depois, tem toda uma história. Toda uma história que precisa ser contada. Quem foram esses intelectuais? Quer dizer, cada cadeira dessa e cada rito de posse de alguém que ocupa essa cadeira é o momento de fazer o resgate dessa memória desses intelectuais, entendeu? Perfeito. É assim que funciona. Quer dizer, e aí você vai fazendo. Nós fizemos, inclusive, no tempo da pandemia, não se podia fazer sessão presencial, então foi feito toda nessa online uma sessão de memória dessas pessoas. Foi maravilhosa, porque você teve contato com parentes, foi um painel da pessoa até a sua condição de intelectual, sua importância enquanto intelectual. Há os sócios efetivos, aqueles que estão ocupando a cadeira, mas há também os sócios eméritos. Tem os eméritos, são tem os várias honorários classes. Também, né? Tem os efetivos, tem os 70, honorários, fechados, 70. Eram 70. 40, em 2017 nós ampliamos para 70. Certo. Criando 70 novos patronos. Esses 70 novos patronos já sendo do século XX, e mulheres, porque até então só eram patronos homens. As mulheres inauguram a partir de quando? De 2017. 2017. Aí entrou como patrona Clara Pandolfo. Sim. Por exemplo, não é? A diretora primeira diretora do Museu Guild, a Emília Atlas, e a Catarina, geógrafa Catarina Vergolino Dias, que sempre morou no sul e todo mundo pensava que ela era carioca e nasceu em Mocajuba. Nossa. Foi grande geógrafa que pesquisou toda a Belém Brasília na época, que era do IBGE. Certo. E a professora Anunciada Chaves se tornou patrona, quer dizer, uma naipe, um grupo de mulheres que se tornam patronas e essas cadeiras estão ocupadas hoje, né? Então, aumentou-se em mais 30 cadeiras, né? Ficaram 70. Também com patronos que não necessariamente eram paraenses, mas que eram de outros estados, mas que tiveram um grande desenvolvimento na ciência aqui, como é o caso de Eduardo Galvão. Sim, perfeito. Eduardo Galvão, quer dizer, então esses foram o critério na nomeação dos patronos das novas cadeiras. E há um processo há um edital, professora, que abre? Então, é assim, agora, por exemplo,
está prestes a abrir o edital, abre um edital. Vagou a do Dom Cid agora, né? Hã? Dom Cid agora vagou, né? Do Dom Cid agora vagou. Era uma cadeira antiga, do primeiro bloco, né? Quem era que é o titular dessa cadeira? Dom Antônio de Macedo Costa. Ah, Dom Macedo Costa. Eu brinco que a cadeira eclesiástica. Mantém uma sucessão nesse sentido. Então, vai abrir a vaga, essa cadeira, abre um edital. Sim. Aí as pessoas se inscrevem. O que é necessário? Que apresente seu currículo atualizado. Isso é muito importante, o currículo atualizado, comprovado. Por quê? Quando coloca a sua comprovação, isso já fica na pasta de cada um e também é remetido para a biblioteca. Certo. Não é? Então abre o edital, os requisitos, então. Aí esse requisito do currículo com a sua produção. Certo. E aí esse material vai para uma comissão, que nós temos comissões no Estatuto. A Comissão de Admissão de Sócio, composto de 3 doutores, um da História, um da Geografia e um da Antropologia. Certo. Eles analisam não para dizer que quem entra, quem não entra, mas para analisar o perfil de cada candidato. Esse perfil, esse laudo, entre aspas, vai para uma Assembleia Geral. Então, a comissão apresenta, olha, os candidatos são esse, assim, e entra no processo de votação, quer dizer que quem decide é o colegiado. É o colegiado. Certo. Aí, vamos dizer, dessas cadeiras que abriram então um espaço, foram indicados, foram escolhidos, né, determinadas pessoas. Então tem um rito também para isso, né? Tem a questão mesmo da própria joia que é necessária para o processo, né, mas também do discurso de posse. Ele também tem um formato, ele também tem uma orientação nesse sentido. Tem. Aí, uma vez definido quem entra, votado quem entra, essa pessoa admitida tem 90 dias para fazer a sua posse. Certo. O que consiste a posse? Aí você falou bem, é um rito. É um rito de passagem, quer dizer. Sim. Então, você vai fazer, que consiste basicamente em quê? Em você fazer um discurso homenageando e falando do patrono da casa e do último ocupante. Que eu digo é fazer a memória. Né? Fazer a memória. E aí você vai receber as insígnias do Instituto, vai receber o diploma, o diploma do Instituto, a medalha, etc. Quer dizer, antes, agora eu instaurei uma coisa que eu chamo acolhimento. Isso aí é de tanta convivência na igreja, de tanto dar aula. Porque você entrava e não sabia o que era, sabia que está ouvindo aqui falar o que é o Instituto. Mas aí nós fazemos o acolhimento, apresentamos o que é a instituição, fazemos uma sessão. É um aspecto bem maternal, né, professor? De acolher, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é isso. Né? Acho que é uma forma também, né? Mas as pessoas gostaram. Não, isso é muito bom. Quem não gosta de se sentir acolhido, né? Fazemos um pequeno encontro, um chá, uma coisa assim, bem íntimo, fizemos assim. E aí, a partir daí, a pessoa já pergunta, tira suas dúvidas. A senhora é da onde? A senhora é daqui de Belém? Marabá. Marabá. O paraense, como um todo, ele tem uma capacidade de acolhimento fantástica, né? O paraense, ele sabe acolher, né? E se unir ainda o acolhimento com a culinária, a gente faz a festa, né? O paraense tem uma característica calorosa, né, de poder receber as pessoas. Mas, professora, então, na realidade, o que o Instituto hoje enfrenta, por exemplo, tudo isso que a senhora falou, um acervo imenso, necessidade para dar conta de tudo isso, precisava aí de uns 10 mil reais por mês. A senhora tem isso aí em conta todo mês? Não, infelizmente não. Infelizmente não. E como é que vive, então, hoje o IHGB nesse sentido da necessidade financeira para custear né, tudo isso que a senhora falou agora? Então, esse é o nosso desafio. Então, nós trabalhamos, como eu falei, né, para coisas maiores, temos tido sorte de ter as verbas parlamentares. E começou agora, por último, o diretor administrativo financeiro e a segunda secretária, que é uma lojinha. Ah, beleza. Nós temos uma lojinha. Coisa de paraense também, né? Uma lojinha. E a lojinha está indo muito bem. Importante que vende, isso, né? Importante. Vende bastante. Quer dizer, são
souvenirs, né? Porque a lojinha não vende produtos, né? Ela vende memórias, né? Ela vende memória dos azulejos hidráulicos, que bacana, que legal do solar, de detalhes de peças bonitas que tem lá, que são retratadas. Mas vende bastante, né? Pelo site, por exemplo, é possível a gente ter acesso a Vende esse... por Pix, vende... Olha que beleza. E temos uma caixa de doações, que as pessoas também fazem Cada sócio doações. também tem um custo de manutenção. Cada sócio, por exemplo, ele também tem um compromisso de manutenção mensal. Tem um compromisso de manutenção, que fica na ordem de R$100. Agora, o que eu acho interessante é que, agora no presente, o Instituto, um grupo de acadêmicos, eu percebo assim, se junta para não deixar aquela instituição morrer. Sim. Um compromisso, até eu disse assim, olha, eu vejo isso, assim, tudo, um compromisso, e alguém falou, olha, eu estudei em universidade pública, o que eu sei como geógrafo, o que eu sou como geógrafo, como historiador, foi público, eu não paguei nada. E agora eu estou devolvendo, estou devolvendo. Eu já escutei isso de colegas. E quem quiser, professor, então, olha, eu também tenho esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, de compromisso, eu também tenho esse nível de corresponsabilidade na manutenção daquilo que para mim é tão caro e tão importante na minha formação. Como é que eu posso fazer? Aquele Gmail pode ser também um caminho para as pessoas também doarem. Tá. Para se informar, para fazer a doação. Então, porque a gente recebe doação. Claro. Tá aí, ihgpara@gmail.com. Para informar. Então, quem quiser ajudar... Eu poderia dar outros, mas para não ficar muito pulverizado de tanta informação disso. O caminho é o Gmail. Que esse daí informa para onde você vai fazer o seu encaminhamento. E como é que está, professora, esse olhar para o futuro do IHGP? Como é que a senhora percebe agora, porque nós estamos num momento, principalmente aí depois da década de 90, né, uma explosão realmente de mudanças, né, a questão da tecnologia, a questão da comunicação, passamos por um processo pandêmico também, né, que também terrível, mas que exigiu de nós, né, uma linha de resiliência e de perseverança, de olhar para frente, não, a gente vai e vamos tocar, como diz o Paraná, a gente vai tocar o barco mesmo. Como é que a senhora percebe, então, esse caminhar, né, esse navegar do Instituto nessas mudanças tão intensas que a gente teve aqui nos últimos anos e para manter a necessidade realmente de beber dessa tradição, de manter isso aí, de ter esse diálogo permanente com a sociedade, com a academia, mas também nessa perspectiva de futuro, né, do que a gente pode ter daqui para frente e sempre renovando, claro, o compromisso de tantas pessoas nesse processo. Como é que o IHGP olha esse futuro? Eu penso assim, que até aqui foi uma fase do Instituto que ele se tornou mais sólido, porque estava defasado, estava desconhecido, perfeito. E com a ajuda de todo, inclusive um programa como esse, né, de conhecer e divulgar, olha, aquilo é importante, né? Então, eu acho que aqui é o final de um momento. Daqui em frente, eu acho que ele vai poder, vamos dizer assim, ter credenciais para buscar algumas possibilidades que até então ele não tinha. Vamos dizer, se inscrever no CNPq, não sei de que forma ainda, mas se tem, buscar onde uma associação com essa natureza, com esse perfil do Instituto, pode receber alguma ajuda, algum benefício. Que serve até de uma organização não governamental também, exatamente, né, professora? Até para utilizar também, por exemplo, recursos que têm destinados para esse tipo de conservação de acervo. Que até aqui, como eu disse, ele ter recebido verba parlamentar, convênio e tudo mais, mostrou... Mas não é regular, né, professora? Que não é regular, mas mostrou que isso rendeu, que ele está de pé e que ele pôde caminhar com todas as dificuldades, incluindo 2 anos de pandemia, que não foi difícil. A pessoa que é um prédio daqueles fechado, quando se retornou para ali, o cupim como estava, as coisas estavam uma coisa horrorosa. Mas se conseguiu dar a volta por cima, né? Bom, se ele conseguiu aqui, então está comprovado que ele existe, o que ele já está participando, o diálogo que ele tem feito com a sociedade, o reconhecimento que os pesquisadores e outras pessoas que vão lançar livro, vão lá,
E também, até mesmo a parte social, os chás, as pessoas perguntam, quando é? Já fizemos isso, de fazer chás assim, com fazer um sarau lá, né, professor? O sarau. Com música. Foi feito, exatamente, foi feito um jantar imperial lá, foi a coisa mais linda, foi feita a coisa mais linda. Quer dizer, então ele tem toda essa potencialidade. Então, com isso, eu acho que ele agora tem, entre aspas, cacife para ir se apresentar, não é? E buscar onde ele possa existir como uma instituição com esse caráter, que ele não é governamental particular, né? Sim. Mas nós já tentamos, inclusive, uma chamada que houve recente agora do CNPq, mas só que ele não estava credenciado ainda. Talvez seja procurar esses canais. E quem sabe pessoas, né, que têm essa capacidade, e principalmente de sensibilidade, né? Nós temos aí, como a senhora falou, uma das linhas também que ajuda é essa questão do apoio por emendas parlamentares, né? Temos aí uma nova Assembleia aí, a partir do próximo ano, né? E quem sabe a gente tenha pessoas comprometidas com essa situação que percebe. Não lhe interrompendo, mas você acredita que nós estamos ali na Rua da Aveiro, né? Sim. Aquela rua que vai da Assembleia Legislativa até o prédio do Bixaramatá. Você acredita que os parlamentares da Alepa não conheciam, não sabiam nem da existência do Instituto Histórico? Por quê? Porque ele estava adormecido, não é? Então, esse esforço que nós, e não somos só nós, os sócios efetivos, os sócios honorários, e é um caminho histórico, né, para a cidade, né, professora? Os sócios correspondentes, o sócio quer dizer... Então, esse esforço todo já deu essa... Eu acho que ele já tem uma certa visibilidade. Isso foi um passo que se lutou, a visibilidade do que é isso. Do próprio Instituto. Do próprio Instituto, entendeu? Então, eu acho que agora que isso vai poder, não é? E também a expansão dele, né? Sim, expansão, porque já foi feito o polo em Santarém. Pois nós temos inclusive sócios que não moram aqui no estado, ou melhor, aqui na cidade, né? Mas que tem, por exemplo, em outras localidades aqui do estado e que continuam contribuindo também, né? Continuam participando. Mas é assim, quando forma um polo, como por exemplo em Santarém, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, né? Então, eles têm a vida deles própria, quer dizer, tem uma ligação conosco, evidente, né? Que precisa até amildar mais, nós estamos numa fase de reforma de estatuto, ainda tem isso, porque até aqui também o estatuto se mostrou uma camisa de força, porque foi um outro momento, foi época de o historiador Ernesto Cruz e tudo mais, mas aquilo foi anos 50, 60, nós já estamos no ano 2000. Então, estamos reformando o estatuto. E com tudo isso junto, para ver essa articulação com esses novos institutos que estão... Vamos ter agora um que vai ser, já foi criado, vai ser instalado agora em Vigia, que é a cidade do Barão, onde nasceu o Barão do Gajará. Olha que coisa. Quer dizer, agora eu vejo essa expansão. Eu até brinquei em determinado momento que era usando a linguagem da universidade, a interiorização do Instituto. Começou a pensar isso com o falecido Leôncio. Pelo menos os grandes centros, né, que a gente tem, né, que é o meu caso de Santarém, o caso de Marabá, o caso, né, Vigia é fantástico, tem por conta todo um significado da própria questão do significado do Sírio, histórico, né, de Vigia tem, e outras situações também que nós tivemos. Essas situações todas. Então tem que se estudar como é que se vai fazer isso, que é para garantir, porque não ficar esperando tudo também do governo. Eu acho que a sociedade civil pode fazer isso. E é uma responsabilidade nossa, né, de tomar posse, dessas questões. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, professor. Eu acho que é uma perspectiva que durante algum tempo nós vivenciamos assim, esperando que o poder público... Tudo. Eu nunca gostei muito desse discurso. Mas acho que a sociedade já tem que ser protagonista também. Eu nunca gostei muito desse nunca desse discurso, ficar queixando que o governo... A sociedade só está isso, conseguimos, quer dizer, é muito difícil, é penoso, mas conseguimos. Então, estou eu aqui chamada por uma televisão para falar sobre uma instituição, não é nem um prédio belíssimo, que já se conhece, já se sabe, mas a instituição, como é que ela pode funcionar? Sim, com certeza. É isso que você está conversando aqui. Com certeza. E uma instituição, na verdade, um país, né?
né? O próprio Estado ele se mantém a partir daquilo que foi construído ao longo do tempo, né? São tantos anos de história, né? Séculos de história, e que a gente precisa realmente não somente preservar, mas contar essa história. Né? E o Instituto ganhou mais uma dimensão, não sei se eu tenho tempo ainda de dizer, por exemplo, nós temos as comissões no Instituto, são comissões acadêmicas, comissão de História, Geografia, de Folclore, mas pelo papel do Instituto, houve a necessidade de criar uma comissão mais atuante na sociedade. Então, criou-se uma comissão especial, não é estatutária, de defesa do patrimônio. Olha, esta comissão deu um impulso, não só uma visibilidade, mas um impulso no Instituto, de ficar lutando e tem feito um trabalho efetivo nessa questão da defesa do patrimônio. Professora Anésia Vergolino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, muito obrigado pela sua presença, os parabéns pelo trabalho. Né? A gente deseja realmente que cada vez mais nós todos, né, munícipes, mas também paraenses como um todo, tomemos posse de tudo isso que é nosso, né, que é uma construção nossa. Né? E parabéns também, em seu nome, cumprimentar todos aqueles que, por amor ao conhecimento mesmo, estão ali presentes no dia a dia, como a senhora falou, né, equilibrando aqui e ali para poder estar presente, mas mostram realmente essa questão tão importante do compromisso, né, com e da organização da sociedade. Né? É verdade. Da organização da sociedade civil. Ela pode se organizar e tomar posse do que é seu. Não fica esperando e reclamando. Com certeza. Vamos embora. É preciso, né? É preciso. Muito Quem obrigado, sabe, professor. faz a hora, né? Não espera acontecer como cantava o André. Professora, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns, sucesso nesse trabalho. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Viu? Uma excelente história que você é convidado a também fazer parte. Não esqueça, ihgpara@gmail.com, e você pode também não somente contar essa história, mas também ajudar a ela ser construída. Obrigado, fique com Deus e até o próximo Diálogo Aberto.